Saudações investidores, agora o Bitcoin cotado a 11.014 dólares e hoje meu objetivo vai ser atualizar a situação do preço para vocês. Bitcoin que finalmente chegou na zona entre 0,5 e 0,618 que a gente tanto falou essa semana e a grande dúvida agora é, será que a partir de agora a gente vai começar a corrigir ou a gente vai simplesmente continuar subindo? Então vamos tentar entender aqui e dar a nossa posição em relação se vale a pena a gente realizar agora ou até mesmo pensar num short, ok? Então hoje meu objetivo vai ser começar aqui do 4 horas na BitMEX para tentar te mostrar o que eu estou enxergando aqui. Vou chegar em tempos gráficos menores para mostrar outros padrões gráficos possíveis para as próximas horas e dias. Numa análise de sentimento, eu quero te mostrar onde as instituições estão posicionadas e por que a região que a gente está agora, próximo dos 11.200, é tão importante. Eu também quero te mostrar um indicador aqui que está me deixando um pouco preocupado, que me mostra que a gente pode ter chegado num topo importante no Bitcoin. Além disso, hoje eu vou abordar um pouquinho aí dessa incerteza que a gente está não só no Bitcoin, mas nos mercados globais. No meu ver, isso aí tem muito a ver com o motivo das altcoins estarem caindo tanto, tá? Então vamos falar um pouquinho da dominância, vamos falar um pouquinho do medo do mercado, sem esquecer também do S&P. S&P que está num ponto de decisão, na minha opinião, e que pode sim definir a tendência do Bitcoin por bastante tempo. Então vamos lá, vou começar aqui já e bem-vindos a Investidor Moderno. Começo aqui do 4 horas da BitMEX para tentar mostrar para vocês como eu estou interpretando essa tendência, tá? Indiscutivelmente, o Bitcoin vem mostrando força nos últimos dias, conseguiu ultrapassar a região de 0,5 de Fibonacci e a nuvem de Ishimoku. Porém, ainda não conseguiu ultrapassar a zona que para mim é mais importante, que é os 11.200, tá? Se o preço no 4 horas conseguir vir aqui e fechar candles acima, cara, seria uma demonstração de força muito grande dos bulls para mim. E por quê? Porque se a gente conseguir ultrapassar, a gente vai mostrar que a região de 0,618 não foi tão respeitada. A gente também vai mostrar que essas zonas de maior resistência não estão importando tanto assim para os bulls. E importante também lembrar que muitas pessoas operam por ondas de Elliott. E se a gente ultrapassar essa região dos 11.200, a gente meio que invalidaria muitas das análises que estão mostrando uma onda 4 para fazer mais uma onda 5 aqui, tá? Então eu vejo esses 11.200 como um ponto assim que, se o Bitcoin ultrapassar, é uma demonstração de força muito grande. Nem por isso a gente vai chegar e vai comprar nos 11.200, principalmente porque a gente vê no 1 hora o preço muito esticado, tá? O preço está esticado, o preço inclusive está formando um padrão gráfico aqui de reversão. Que padrão é esse? Isso aqui é uma Bearish Rising Wedge depois de uma alta. Ou seja, não é um padrão que eu quero comprar ou estar comprado aqui nesse momento, tá? Mas o grande motivo, eu acho, para a gente pensar em realizar os Bitcoins não tem muito a ver somente com a análise técnica e de sentimento dele, não. Tem muito mais a ver com o que está acontecendo nos mercados globais hoje e na decisão que o S&P deve tomar aí nos próximos dias, tá? Indo aqui para o gráfico do S&P, eu consigo ver que a gente fez uma possível onda 1 de reversão de tendência, as médias já estão vermelhas, nuvem de Ishimoku servindo como resistência e agora a gente está formando um triângulo simétrico. Se romper esse triângulo simétrico para baixo, caras, provavelmente o Bitcoin vai junto, tá? Em compensação, se romper isso aqui para cima, a gente tem boas probabilidades de continuar alta e aí o Bitcoin também, tá? Eu acho que muito do risco e da incerteza hoje no Bitcoin tá sendo proveniente dessa possível decisão que o S&P deve tomar nos próximos dias, cara. E eu realmente vejo que agora a nossa aversão ao risco e o quanto você está propenso a arriscar nesse momento de incerteza global pode te mostrar aí o que você deve fazer, né? Como eu falei para vocês, a minha estratégia é realmente ir para dólar nessa região, é me proteger, é sair um pouquinho dessa incerteza, tá? E quando eu vou pensar em compras de novo? Caras,
Se o S&P definir aqui indo para cima, eu já vou ficar mais otimista, tá? Eu já vou entender que a gente ainda vai ter mais tempo aí com os mercados subindo, seja de maneira racional ou não. Porém, nesse momento aqui, ou se romper os 11.200, a gente não tem tecnicamente entrada no Bitcoin por estar muito esticado. Então, qual que é o olho aqui? O olho para uma possível retraçãozinha, tá? E se o preço acabar retraindo nessas zonas de grande suporte que a gente tem, eu sim vou pensar em fazer entradas, ok? Como eu disse para vocês, eu tô mais de olho nessa região aqui a partir dos 10.500, quem sabe até um pouco mais abaixo, ok? Porque eu enxergo que a gente poderia ter boas entradas, desde que os indicadores de sentimento nos mostrem, com um suporte muito bom abaixo, tá? Mas eu não vou comprar aqui para ficar por muito tempo posicionado nesse momento de incerteza que a gente está vivendo, tá? Seriam operações aí possíveis de day trade que eu tô de olho para fazer, ok? Minha estratégia continua sendo distribuir aqui e esperar o preço e o próprio S&P tomar a decisão dele, correto? Continuando e falando um pouco mais sobre por que eu já não estou virando a mão e começando a shortar o Bitcoin. Cara, isso tem um pouco a ver com os indicadores de sentimento, de posicionamento. Eu consigo ver que o Fear and Greed ele caiu ontem, ou seja, ele que estava em 47 lá no neutro foi para 43 no medo. Isso é um bom sinal para o Bitcoin continuar subindo, né? Então não me deu um sinal de short que seria um possível gatilho para a gente começar a procurar short, isso aqui mudar para ganância. Não é o que aconteceu. Isso aqui caiu também muito por causa das altcoins, né? A gente tá vendo aí que as altcoins estão sofrendo nos últimos dias e para mim é um impacto natural dessa grande incerteza que a gente está vivendo de se manter ativos de risco, caras. A gente está para tomar uma decisão aqui de uma reversão de tendência no S&P importante ou de uma continuação dessa alta. Por isso, manter o Bitcoin já é arriscado. Imagina manter essas altcoins. Eu encaro essa queda das altcoins dessa maneira, tá? E encaro que apesar da gente ter caído bastante as altcoins, a dominância ter subido muito, a gente pode sim ter a dominância recuperando bem mais, ok? Então, eu acho que a gente está num momento assim arriscado, né? Um momento onde, tipicamente, faz mais sentido a gente proteger o nosso capital do que ficar muito exposto em ativos de risco no Bitcoin ou até mesmo nas altcoins, tá bom? Então, eu tô tendo uma abordagem um pouco mais conservadora desse momento. Se você está um pouco mais propenso a risco, se você acredita que o S&P vai continuar essa alta, eu acho que assim, você pode sim se manter comprado no Bitcoin, já que muito da decisão dele vai estar ligada ao S&P, tá bom? Continuando agora e indo para indicadores de sentimento, né? Vamos entender onde as instituições estão posicionadas e o que pode acontecer a partir daqui. Caras, lembra dos 11.200 que era uma região importante? Então, eu vejo que desde lá de baixo, essa é uma região que as instituições não querem que o preço passe. Então aqui para mim, sem dúvidas, passados 11.200, todo o argumento bearish aí de possível onda 5 para baixo, da região de 0,618 e das regiões de forte resistência, vão ter um baque significativo, tá? E isso pode levar a gente a ficar mais otimista no Bitcoin e procurar mais operações de day trade, de scalps a favor dessa tendência de alta, tá? Então, as instituições estão bem posicionadas aqui nessa região dos 11.200, dos 11.100 até os 11.200, é uma região extremamente importante. Em relação às ordens de compra delas, estão mais posicionadas aqui entre os 10.700 e os 10.600, tá? Ou seja, se perder essa região é um péssimo sinal, é um sinal que esse padrão aqui está se desenhando, tá? E basicamente aí eu acho que a gente vai ter boa probabilidade de testar regiões bem mais abaixo. Para finalizar, eu quero mostrar para vocês um indicador de sentimento que eu estou utilizando bastante e qual a interpretação dele para o movimento do preço nessas últimas horas e nesse momento. O indicador que eu estou falando é o CVD, eu até já destaquei os pontos aqui que eu vou utilizar. Esse indicador me mostra, do jeito que eu configurei aqui, as ordens entre 0 a 1K, onde as sardinhas estão comprando ou vendendo a mercado. E tipicamente, quando a gente tem muita compra de sardinha a mercado, elas são punidas. O preço vai para o outro lado para estopar e liquidar elas, né? Para quê? Para dar liquidez para as instituições, né? E
Esse indicador aqui, ele vem subindo, ou seja, vem mostrando que muitas sardinhas estão comprando desde essa região aqui dos 10.600, tá bom? A gente vem tendo essa altinha contínua aqui, e eu quero te mostrar os pontos onde as sardinhas exageram e compram muito. Peguei 4 pontos aqui, que são os pontos aqui que eu vejo que tem uma maior compra de sardinhas, e olha o que acontece em todos esses pontos. O preço sobe bastante, logo depois tem uma reversãozinha, vai descendo aqui para o quê? Para liquidar as sardinhas. Olha a liquidação delas aqui. O mesmo para essa altinha que a gente tem aqui. O preço começa a corrigir e acaba liquidando elas. O mesmo aqui, mesma coisa. E nesse momento, nessa última altinha que a gente teve, esse último topo em 11.100, a gente tem basicamente a mesma coisa, tá? A gente teve, inclusive, a maior compra de sardinhas dessa amostragem que eu estou analisando aqui. E o que eu não vejo ainda é essas sardinhas sendo liquidadas aqui ou estopadas, que poderia ser mostrado no Open Interest. Então, isso com também um book predominantemente vendedor acima dos $11.000, me mostra que a gente pode ter formado um topo importante e que realmente não pensaria em operações de curto prazo aí no Bitcoin, tá bom? Falando aqui um pouco mais aí de um resumo, né, de tudo que a gente falou, investidores. Caras, eu realmente encaro essa oportunidade que a gente está tendo entre 0,5 e 0,68 em zonas aí importantes de Fibonacci, zonas de maior resistência, como uma oportunidade para sair um pouco dessa incerteza que a gente está vivendo nos mercados, tá? Eu acho que agora são boas vendas no Bitcoin. Mas lembrem-se, se você está um pouco mais acreditando no S&P, se você acredita realmente que a gente pode continuar essa alta, o Bitcoin pode simplesmente continuar subindo, né? E aí o que a gente vai fazer? A gente vai ficar de olho nos 11.200 para um rompimento. A gente realmente fica mais otimista, né? Porque seria uma demonstração de força muito grande. Mas mesmo assim, mesmo se romper os 11.200, nós não vamos pensar em compras nesse momento aqui. Por quê? Porque está muito esticado. Então o que a gente tem que ter? Uma correção. Uma correção que aparentemente os indicadores de sentimento de price action estão pedindo aqui e que pode levar o preço para testar alguns suportes importantes. Para os scalpers aí, os 10.950 é um suporte que, se perdido, pode ter problemas. Para quem está pensando mais em day trade, essa região de acumulação das baleias ali entre os 10.700 e 10.600 pode ser um olhar aí um pouco mais arriscado para fazer compras, mas eu realmente, de uma maneira mais conservadora, muito por causa do S&P, tô com o meu olho para regiões mais abaixo. Quem sabe ali mais próximos dos 10.500, 10.400, pode dar uma compra com uma melhor relação risco-retorno para a gente, já que a gente aí teria muitos suportes aqui abaixo. Tranquilo, investidores? Caras, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um forte abraço.